Olá, estudantes! Eu sou a Jusilene, professora de língua portuguesa, e em nossa aula de hoje veremos sobre o infográfico. Pois bem, observem esta imagem. Temos aí um artista, um pintor, e ele está pintando sobre uma tela. E essa tela é uma tela convencional? Podemos observar que a tela se trata de um celular ou um tablet, e que o pintor está desenhando sobre esta tela. Pois bem, o que é um infográfico? Um infográfico, ou a arte da infografia, é caracterizado por ilustrações explicativas sobre um tema ou assunto. Infográfico é a junção das palavras info, que é informação, e gráfico, desenho, imagem, representação visual. Infográfico é uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Normalmente, o infográfico acompanha um texto, funcionando como um resumo didático e simples do conteúdo escrito. Observem a imagem a seguir. Como funciona o sistema de alerta de tsunamis? Faremos a leitura dos textos e, enquanto isso, observaremos as imagens que condiz com o que está escrito no texto, ok? Sensores instalados no fundo do mar captam com grande precisão quando há oscilações de pressão no fundo do oceano provocados por um tsunami. 2. Os dados sobre as oscilações detectadas pelos sensores são transmitidos por meio das ondas sonoras a um equipamento instalado em boias na superfície. 3. As informações são enviadas a um satélite na órbita terrestre, que então reenvia o sinal com os dados coletados a uma central de monitoramento em terra. 4. A central de monitoramento avalia as informações e a gravidade da situação. Logo após, os especialistas enviam os comunicados de alerta para as autoridades e veículos de comunicação para propagar as informações. Em alguns países, a população também é informada da situação por meio de mensagens via celular. Então, a gente tem aí toda a informação em texto e temos os desenhos dessas informações que estão aí explícitas para que a gente possa entender melhor do que se trata o assunto. Pois bem, os infográficos são úteis nos mais variados setores, desde o meio acadêmico, que são apresentações de trabalhos científicos, por exemplo, até no meio ambiente profissional, em textos jornalísticos, apresentações de projetos empresariais e etc. Por unir texto e imagens, o infográfico atua em duas zonas distintas do cérebro humano. O lado direito, responsável por entender e interpretar figuras, e o lado esquerdo, que é focado na escrita e no raciocínio lógico. Assim, os infográficos acabam por simplificar a interpretação dos conteúdos, pois as duas áreas do cérebro atuam em conjunto. Observem esta imagem. O que os infográficos fazem na nossa cabeça? Então, temos infográficos que são textos e imagens que chamam a atenção dos nossos olhos. Os textos, automaticamente, fazemos a conversão dele
para sons, né? Transformamos os textos em sons. E temos aqui as imagens, que são as informações visuais. Os sons são as informações verbais. Entre os dois, formamos uma conexão. Imagens visuais com imagens verbais, que nos transmitem um conhecimento. Integrar novas informações com o nosso conhecimento prévio, ou seja, o que a gente já conhece sobre o assunto, ok? Então, nós temos memória de trabalho e memória de longa duração. Todo este processo é a memória de trabalho. E quando chegamos a um conhecimento geral, é a memória de longa duração que vai perdurar em nossa memória, ok? A vantagem do infográfico é a sua capacidade de ser personalizado visualmente de acordo com o tipo de público-alvo a ser abordado, tema, área de atuação, entre outros. Aliás, para ser uma ferramenta visual, a apresentação gráfica do infográfico é muito importante para a sua correta interpretação. Um bom infográfico deve ser apresentado de modo organizado, facilitando a compreensão das informações nele contidas por diferentes níveis de pessoas, desde os técnicos até os leigos no assunto, por exemplo. Atualmente, existem diversos softwares que facilitam a criação de infográficos online, destinados para todos os tipos de usuários. As representações gráficas como ferramentas para explicar ideias, conceitos e processos são utilizadas desde tempos pré-históricos. Podemos observar nessa imagem aí. Aqui nós temos o local onde a gente poderia colocar a ideia central. E aqui especificaríamos os detalhes desta ideia central que a gente quer colocar. Este seria um exemplo de infográfico, que é texto e imagens relacionados. No entanto, os infográficos, como são conhecidos na atualidade, só começaram a serem feitos no princípio do século XVI. Leonardo da Vinci, por exemplo, utilizou vastamente desenhos e figuras para explicar de modo mais simplificado os seus estudos e teorias sobre diversos assuntos, mas em especial a respeito da anatomia humana, como podemos observar nas imagens a seguir. Observem, Leonardo da Vinci, Vitruvian Man, 1487. Essas imagens são muito famosas em livros de ciências, anatomia humana. Vamos analisar alguns infográficos a partir do texto que lemos em outra aula. Os imigrantes devem ser bem-vindos, de Leonardo Monastério. Definições. Refugiados. Qualquer pessoa que, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade. Imigrantes. Não existe uma definição legal uniforme para o termo imigrante no âmbito internacional, mas o termo é comumente empregado para designar não nacionais que cruzam a fronteira de um país de maneira voluntária em busca de melhores condições de vida. Solicitante de refúgio. Pessoa que solicita admissão em um país como refugiada e está aguardando uma decisão para obter esse status, de acordo com os instrumentos nacionais e internacionais aplicáveis.
Então, à medida que fazemos a leitura do texto, fazemos a relação dele com as imagens aí colocadas. Origem da infografia. A infografia tem suas raízes fixadas na pré-história. Os mapas são os primeiros vestígios de um infográfico criado e foram criados milênios antes da escrita. O mapa mais antigo que se conhece foi encontrado na Turquia, Çatal Höyük, exatamente, e foi datado a cerca de 6.200 anos antes de Cristo. Eles foram encontrados pintados numa parede da cidade que, por acaso, é muito antiga. Aí nós temos imagem das escavações do local. Evolução da infografia. A partir do século XIX, com o avanço da tecnologia de impressão, o uso de imagens e fotografias em jornais acaba se tornando mais fácil. Já na década de 1920, as novas tecnologias permitiram o envio de imagens por cabo ou por antenas. E logo em 1960, o uso de satélites permitia que fatos ocorridos no mesmo dia, porém em locais distantes, fossem informados rapidamente. O que de fato teve uma influência maior no uso dos infográficos foi a possibilidade de digitalização de dados em 1980. Então, com a possibilidade do uso de interfaces gráficas para a criação de sites, unindo os recursos de mídia e visuais disponíveis, a infografia se tornou, sem dúvidas, a melhor maneira de tratar informações. Por volta de 1995, com o surgimento de programas capazes de tratar o desenho vetorial, o uso da infografia se consagrou como um dos melhores modos de expressar uma informação. Agora é com vocês, estudantes. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno, que lá vocês encontrarão mais atividades relacionadas ao tema de hoje. E para acessar a nossa plataforma SMedGV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal de YouTube SMedGV. Até a próxima, pessoal. Tchau!